Olá, seja muito bem-vindo a mais uma pitada de reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje abordaremos a classificação das uveites com vocês. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Eu dividi esse tema em duas aulas, então hoje nós vamos para a parte 1 dessa aula. Muito bem, as uveites, como nós, as uveites também têm nome, sobrenome e apelido. Por exemplo, meu nome Henrique, meu sobrenome Pereira Sampaio. Meu apelido, vou deixar para a imaginação de vocês, não vou contar hoje não, tá bom? Então as uveites também, quando a gente se depara com um quadro de uveite, a gente não pode se contentar apenas com o nome uveite. A gente tem que dar o seu sobrenome e seu apelido. É uma uveite anterior aguda, uma uveite posterior, uma panveite uni, bilateral. A gente tem que ter todas essas descrições que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Bom, quais são os itens principais que entram na classificação então das uveites? São 7 itens no total. O primeiro deles é a anatomia, ou seja, se a uveite acomete a câmara anterior, intermediária ou posterior. Caso acometa as 3 câmaras, a gente chama de pan-uveite. O segundo item, muito importante, é seu início, se ele é súbito, rápido ou insidioso, mais lento. O terceiro item é a duração. Se a crise da uveite, ela dura até 3 meses, a gente chama de limitada. Acima de 3 meses, ela é considerada persistente. O quarto item importante é o seu curso clínico, ou seja, a sua evolução. Ele pode ser de 3 maneiras. A primeira seria as uveites agudas, a segunda recorrente e a terceira as uveites crônicas. O quinto item muito importante também para nós é a sua lateralidade. Ela pode ser uni ou bilateral. Sexto item seria granulomatosa ou não granulomatosa e por último a sua etiologia. Hoje, na primeira aula, na parte 1 da classificação das uveites, nós abordaremos a anatomia com vocês. A classificação de acordo com a anatomia, eu acho que é a mais utilizada no dia a dia, nas discussões em ambulatórios, em consultórios, e a gente tem que dominar ela. Bom, vamos dar uma olhadinha então no olho, vamos olhar o olho. Vamos lá, como eu disse, o olho é dividido em 3 câmeras, câmara anterior, intermediária e posterior. A câmara anterior, quando ela é acometida, nós chamamos de uveite anterior. Ela acomete principalmente o corpo ciliar e a íris. Eu vou comentar com vocês sobre as divisões, as subdivisões. Então, quando vocês ouvirem irite ou iridociclite, nada mais é que uveite anterior. Já a uveite intermediária leva acometimento do humor vítreo, uma vitreite, pars planite, vou comentar com vocês também, da pars plana. E uveite posterior, acometimento da coroide da retina, coroidite, retinite, coreo-retinite. Então isso aqui nós temos que dominar, mesmo não sendo oftalmologistas. Nós temos, como reumatologistas, conhecermos o básico aqui da anatomia do globo ocular. Nós podemos então subdividir essas uveites do ponto de vista anatômico. Quando há acometimento anterior, o sítio primário de inflamação é na câmara anterior. Lá, então, vai ser inflamado a íris ou o corpo ciliar. Subdivide, então, em irite, ciclite anterior e iridociclite. Então, são todos sinônimos de uveite anterior. Às vezes a gente recebe encaminhamento do oftalmologista, agora a gente vai conseguir entender, compreender melhor que todos esses subtipos tratam-se de uveites anteriores.
A uveíte intermediária, ela leva ao acometimento do vítreo. Tem subdivisões também: parsplanite, hialite e aciclite posterior. Comentário rápido sobre parsplanite. A parsplanite é a forma idiopática de uveíte intermediária, ou seja, quando a gente não acha o agente causador daquela inflamação. Nós subdividimos a uveíte intermediárias em várias etiologias, mas tem alguns grupos principais. O grupo inflamatório / imunomediado, aqui entra sarcoidose e esclerose múltipla. O grupo infeccioso entra sífilis, toxocaríase e doença de Lyme. E o grupo neoplásico, linfoma óculo cerebral. Não é nenhum desses, a gente chama de idiopático parsplanite. Na avaliação do oftalmologista, ele consegue detectar alterações características da parsplanite, que é o snowball e o snowbank, bola de neve ou morrinho de neve. São achados que eles enxergam na avaliação oftalmológica e eles descrevem como snowball e snowbank, e isso pode favorecer o diagnóstico de uma parsplanite. Posterior ao acometimento, então, ou da coroide ou da retina. Tem vários subtipos aqui. Coroidite, ela pode ser focal, multifocal ou difusa. Retinite, corioretinite, retinocoroidite, neuroretinite e vasculite retiniana. E aqui eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, colegas reumatologistas e os oftalmologistas que estão assistindo a gente também. A vasculite retiniana é um subtipo de uveíte posterior. Às vezes a gente separa, pensa que são coisas diferentes, não, mas ela pode ser classificada assim como um subtipo também de uveites posteriores. E mais uma dica aqui para vocês. Uveíte posterior é mandatório a gente excluir sempre causa infecciosa. E qual é a causa mais comum de uveíte posterior no Brasil? Aliás, causa mais comum de uveíte no geral no Brasil é toxoplasmose. Ela ganha fácil das outras. Tem estudos brasileiros no Nordeste que mostram a prevalência de 40% de toxoplasmose. Aqui no estado de São Paulo, eu moro aqui no interior, moro na capital, aqui não é assim. Tem um estudo na capital grande da Unifesp, 25% de todas as uveites que entraram no serviço era toxoplasmose. A toxo, o oftalmologista olha no fundo de olho, bate e fala que é toxo. Ela leva uma coroidite focal. É uma lesão bem clássica que eles conseguem já bater e dar o diagnóstico. É bastante sugestivo. Por último, a panveíte. A panveíte leva a inflamação então dos três segmentos, anterior, intermediária e posterior. Panveíte. Essa não tem subdivisão, é panveíte. Combinado? Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, façam comentários e nos sigam em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima!